Você sente que organizar os estudos para o Enem é complicado? Parece que tem aquele montão de matéria e pouquíssimo tempo, não é mesmo? Mas hoje eu vou te ensinar como montar um cronograma prático e eficiente para que você tenha mais foco e constância durante seus estudos para o Enem. E se você não me conhece ainda, eu me chamo Izzy, eu sou vestibulanda de medicina e no nesse meu canal, tem conteúdo sobre Enem e dicas de estudos também, tá certo? E como vocês sabem, a gente tá aqui em meados de janeiro e é o melhor momento pra gente começar os nossos estudos, porque aí a gente tem um bom período até chegar o dia da prova. E aí, um cronograma certo, ele é muito essencial para que a gente já inicie com toda a corda e a gente consiga ver todo o conteúdo e ainda dá tempo de revisar até o dia da prova. Então, o mais importante que tem é você manter o equilíbrio e evitar a sobrecarga. Então, não adianta você pegar um cronograma, estudar 20 horas por dia, um monte de assunto e no final não aprender nada. E hoje eu vou te mostrar como é que você deve montar, como é que você deve fazer, quais áreas são importantes para o Enem, o que você deve fazer, o que você vai incluir em natureza, em redação. Não vou falar os conteúdos específicos, mas eu vou te mostrar direitinho como é que eu fiz o meu e como é que eu estou fazendo para estudar durante esse ano. E aí, a primeira coisa que eu fiz para montar o meu cronograma foi avaliar a prova que eu fiz em 2024 e uma nova prova que eu fiz agora, quando já iniciou o ano, que foi a prova de 2009. Então, eu fiz essas duas provas do Enem e aí eu comecei a avaliar elas. Aí eu vi que eu tava tendo ainda muita dificuldade em natureza, que natureza tem que ser o meu foco, e que humanas eu também tenho dificuldade. E linguagens a gente desenrola um pouco mais, e matemática eu percebi mais que o meu tempo, a minha questão foi mesmo controle de tempo, então não tem problema nenhum. E a redação, eu vou esperar mais um tempinho pra ver o espelho da redação, né? Porque é mais importante pra gente saber o que é que a gente tá errando, mas eu sei que eu erro muito, a competência é 1, então é algo que eu vou revisar. Mas aqui eu vou falar um pouquinho melhor como é que vocês devem fazer. O que é que vocês vão fazer, então, de início? Para montar o seu cronograma, vocês irão fazer isso. Pegar um simulado que já fez, pegar ou algo que você reconhece que você tem dificuldade, ou pegar a prova que você fez no ano passado e ver como é que você saiu, ou alguma coisa do tipo. Então, você vai pegar todas essas áreas e vai dividir. Olha, natureza, matemática, linguagens humanas e redação. E aí você vai numerar, por exemplo, de 1 a 5, sendo 1 que você tem menos dificuldade e 5 que você tem mais dificuldade. Então você vai botar lá, nisso daí, natureza, aí tem biologia, química e física. Então você vai botar qual a sua dificuldade em cada uma. Matemática, você pode dividir matemática, por exemplo, em geometria, em álgebra, em aritmética, então você pode botar ali. Linguagens, a mesma coisa, porque linguagem não é só interpretação, tem vários outros fatores. E ciências de natureza, você bota lá sociologia, filosofia, história e geografia. E a redação você pode botar as 5 competências também. E aí, o que é que vocês vão fazer? De acordo com isso, vocês vão começar a montar o seu cronograma. Por quê? Porque você vai ver, eu tô com mais dificuldade em tal disciplina do que em outra. Eu, por exemplo, eu sinto muita dificuldade em ciências da natureza. Então, o meu foco no meu cronograma é estudar mais ciências da natureza. E aí, como eu fiz um cronograma diferente para humanas, mas que também está aqui incluso. Por quê? Porque humanas, eu vou fazer, como eu já falei para vocês, que eu vou estudar humanas meio que maratonar história, depois geografia, depois sociologia e depois filosofia. Então, eu vou fazer isso, porque eu tô botando o que eu tenho mais dificuldade para início e o que eu tenho menos dificuldade já pro final mesmo. Então, eu vou fazer isso daí. E aí, como foi que ficou essa minha divisão? Quando eu fiz isso de focar qual eu tinha mais dificuldade, o que é que eu percebi? Se eu tô tendo mais dificuldade em natureza, eu tenho que estudar pelo menos uma matéria de natureza por dia, uma disciplina de natureza por dia. Então, eu não sei vocês, mas eu me saio bem quando eu estudo, por exemplo, tudo de biologia em um dia, depois eu estudo química, depois eu estudo física. E não dividir biologia e depois química, e no outro dia química depois e física. Eu não gosto muito de misturar, então eu gosto mais de separar mesmo essas matérias. E foi isso que eu fiz no meu cronograma. Então, eu trouxe ele aqui. Eu vou dizer direitinho como ele é, mas eu dividi a matéria da seguinte maneira. Eu coloquei meu cronograma focado mais em natureza e eu dividi ele na seguinte maneira. Na segunda-feira, eu vou ver química e matemática e
humanas. O porquê eu botei humanas, não botei a matéria? Porque eu vou ver, nesse primeiro momento, só história. Então, todas as vezes que você vai ver no meu cronograma, tem sempre ciências humanas. Porque tem humanas sempre. Porque eu não vou botar qual é a matéria de humanas, diferente de outros. Então, no primeiro dia, na segunda-feira, eu vejo química, matemática e humanas. Na terça-feira, eu vejo biologia, linguagens e humanas também. Na quarta-feira, eu vejo física e humanas. Na quinta-feira, eu vejo química, que eu também tenho muita dificuldade, e reviso matemática. E vejo humanas também, certo? E na sexta-feira, eu foquei mais na redação. Então, na parte de ver as competências de redação, que eu tenho dificuldade, não botei tanto agora, até porque eu tirei 900 na redação, então não é algo que eu tenho que focar tanto e eu tenho que ver quais são as competências que eu tô errando. Então, eu botei aqui só pra revisar e aí eu vou tentar fazer uma prova por semana. E aí, o que é que vai acontecer? Eu botei desse jeito meu cronograma, então ficou separado dessa maneira, o de segunda a sexta. No sábado, eu vou pegar para fazer simulados, então, seja prova antiga, seja simulados de outros cantos, mas eu vou fazer esses simulados no sábado. Então, por exemplo, esse sábado, nesse final de semana, eu vou fazer o simulado que tenha humanas e linguagens. Já o outro final de semana que eu faço de natureza e matemática. Então, eu vou fazendo assim. Então, eu vou fazer meio que 2 provas inteiras durante o mês. E aí, esse é meu foco. E todos esses dias que eu vou fazer, eu sempre vou focar muito em resolução de questões. Eu prefiro dessa maneira de fazer focado em resolução, então é o que eu pretendo fazer estudando durante esses dias. E no domingo eu vou fazer a correção dos simulados e revisão. E aí o que acontece? Na sexta-feira, além de eu estudar biologia, na sexta-feira, além de estudar redação, me confundi um pouco. Além de estudar redação, eu também vou fazer as revisões semanais. Então, o que é que eu errei das questões durante a semana? E aí, no domingo, eu vou fazer a revisão do simulado que eu fiz no sábado, entende? Então, eu vou fazer dessa maneira o meu cronograma. Se vocês quiserem se inspirar, podem se inspirar. Eu acho que é uma maneira muito legal de fazer. E aí, tipo, se você tem dificuldade mais em matemática, eu botei todos os dias ciências humanas. Por quê? Porque ciências humanas eu tô sentindo dificuldade e eu vou fazer dessa maneira que eu falei pra vocês, de estudar a matéria inteira e depois ir fazendo questões e fazendo assim. E depois ir passando para as outras matérias. Então, eu vou estudar primeiro história inteira, depois geografia inteira e assim por diante. E aí, o que é que acontece? Se vocês sentirem dificuldade, por exemplo, em matemática, bota matemática. Se for linguagem, bota linguagem. Se sua redação tá indo mal, bota redação. E aí, sempre vai tentando fazer uma redação também por semana, que é muito importante. Quando eu comecei a fazer mais redações, eu aumentei minha nota. Esse ano eu não vou fazer tanta, porque eu já tô passando ali dos 900, apesar de eu querer mais. Então, eu vou continuar fazendo, mas eu tô pensando em fazer só os simulados a cada 15 dias. E vou focar mais em redação só quando sair o espelho mesmo. E aí, o que acontece? No cronograma, a parte boa é porque você pode ir durante o ano melhorando ele. Então, se eu começar a ver que eu tô com menos dificuldade em biologia e tô com mais dificuldade em física, então eu tiro mais dias de biologia e coloco mais de física. Se eu tô sentindo que matemática tá rendendo muito mais, mas eu tô começando a ficar com dificuldade em química, eu tiro matemática e coloco química. Então, vai fazendo isso. O cronograma, você tá livre pra fazer o que quiser. Então, você pode modificar ele quanto você queira. Pode fazer isso, que não tem problema nenhum. E também é muito importante colocar no seu cronograma momentos de revisão. Então, toda semana, separem um dia na semana, alguma coisa assim, para fazer revisões semanais, que elas são super, mega, hiper importantes. Seja fazendo através de questões, seja fazendo através de flashcards, seja por resumos, ou coisa do tipo aulas que você grave, ou faça aula, bota assim um monte de bicho de pelúcia e vai gravando as aulas, bota a criança, vai gravando as aulas. Eu fiz muito isso de pegar as meninas que tem aqui em casa, que são minhas primas, botar elas aqui pra explicar o conteúdo no ano passado, então eu fiz isso. Mas eu fazendo sempre essa revisão semanal e depois faça a revisão também mensal. Então, na semana que você estudou, você estudou tais conteúdos, você no final da semana faz essa revisão semanal. Quando for no final do mês, aí você faz a revisão de tudo que você estudou durante aquele mês. E aí, e lembrando que isso é acumulativo. Então, ao longo do mês de janeiro, eu vou revisar o que eu fiz no mês de janeiro. Mas de fevereiro, eu vou revisar de janeiro e de fevereiro também. E também focado nas suas dificuldades. Então, vai fazendo isso, que é muito importante.
E lembrar que a prática de questões, ela é extremamente necessária. Então, quanto mais questões você resolver, melhor. Principalmente para linguagens, você vai começar a ver que vai ficar menos cansado quando for fazer a prova. Quando você for fazer matemática, também vai ter estratégia, porque o meu erro de matemática foi não ter feito questões. Eu acertei o quê? 35 questões só. Por quê? Porque eu não resolvi questões no ano passado. Então, eu sabia toda a teoria, porque eu dava aula sobre isso, mas não tinha prática. Então, não tinha como melhorar se eu não tinha prática. Infelizmente, eu não tive tempo para terminar minha prova. Então, vai fazendo isso, pratica o máximo de questões que você conseguir e sempre corrige essas questões. A partir dessas questões é que você vai ver como é que você está sentindo dificuldade. Porque ver conteúdo, todo mundo acha que entendeu tudo, mas quando parte para a questão, você começa a perceber que tem alguns pontos que você não entendeu e que você precisa voltar. Então, é muito importante você fazer essa prática. Eu, por exemplo, vou fazer a minha revisão através da prática de questões. Então, eu vou resolver muitas questões, eu pretendo resolver muitas durante a semana, durante todos os dias de estudo, eu vou resolver muitas questões, mas na sexta-feira eu vou focar mais ainda, porque eu pretendo resolver muitas questões mesmo. Então, vai fazendo isso que vai sendo muito importante para você, você vai ver que vai avançar muito mais. E lembrando que o seu cronograma você pode ir mudando completamente, não precisa ser rígido, não precisa ser como o meu, mas você pode mudar ele durante a sua semana, durante tudo, você pode mudar. Se você percebeu que esse mês não tá dando desse jeito, que você tá com mais dificuldade naquilo, pode mudar, não tem problema nenhum, tá certo? Então vai fazendo essas coisas, vai fazendo essas mudanças que vocês vão ver que vão avançar muito mais, tá bom? Então, para montar um cronograma eficiente e simples, eu dou essas dicas para vocês, que foi o que eu vi, o que eu fiz, avaliando as minhas dificuldades e colocando, botei desse jeito esses dias, e estou fazendo dessa maneira agora. Então, é um cronograma, pelo menos o meu, focado nas minhas dificuldades, e eles estão divididos em matérias por dia, então tem determinadas matérias por dia que eu tenho que estudar, não importa qual é o conteúdo, mas eu tenho que estudar aquela disciplina. Então, lembrando que o conteúdo eu sempre sigo o mesmo, aquela ordem que todo mundo passa mesmo, que todo mundo tem aquela ordem de conteúdos que tem que seguir, eu sempre sigo eles e então eu não tenho muita dificuldade com isso, mas sempre focando nisso, é muito importante, tá certo, gente? Então, é isso aí. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal, de compartilhar com um amigo que também tá nessa jornada de Enem para esse ano. E é isso. Tchau, tchau!